Olá, pessoal, boa noite. Sexta-feira, 23 de abril de 2021. Muito boa noite para você. Eu sou Maurício Freitas e esse é o Notícias do Dia, um resumo, um sobrevoo pelas principais manchetes, pelas notícias do Brasil e do mundo, um bate-papo com você para a gente conversar sobre os assuntos que mexem com o nosso cotidiano. Primeiro, quero agradecer a vocês, todos vocês aí, pela atenção que tem dispensado ao canal. É um projeto novo, estamos aí, quer ver, ó, começamos dia 12 de fevereiro, 12 de março, 12 de abril, completamos aí 2 meses de canal. Quero agradecer os mais de 5.600 inscritos no canal. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, você pode se inscrever. Aqui tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se. Também você pode deixar o seu like ou o seu dislike, se você gostou, se você não gostou. Faça sua crítica através dos comentários. E se você quiser ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal, os vídeos novos, basta você ativar as notificações clicando no sininho aqui em cima da página. Se você está assistindo esta live, este episódio do Notícias do Dia, né, do resumo de Notícias do Dia aqui do canal da Maurício Freitas, através do Facebook, fique tranquilo. Venha para o YouTube, o link está aqui em cima, ou na descrição do vídeo, no primeiro comentário do vídeo, ou então na descrição aqui em cima do Facebook. Você pode vir para o canal do YouTube. Nós estamos formando uma comunidade muito bacana, já são mais de 5.600 pessoas, onde a gente conversa sobre as principais assuntos, sobre as principais notícias que mexem com o nosso dia a dia, sobre política, sobre esporte, sobre saúde, sobre todas as questões que mexem com o nosso cotidiano. Muito obrigado a todos. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está chegando na live. Agradecer a todo mundo que está chegando aqui na nossa live, tá certo? Lembrar você que eu também estou no Instagram, @Mauricio S. Freitas, e no Facebook, está passando aqui embaixo agora, ó, Instagram, @Maurício S. Freitas, no Facebook, @Maurício S. Freitas, e no Twitter, Maurício Freitas, sem o S no meio, ok? Muito obrigado a vocês que estão nesta live. Vamos começar, então, falando das principais notícias desta sexta-feira, 23 de abril de 2021. Começamos, como sempre, falando de política. Na última hora, no último dia de prazo, o presidente Jair Bolsonaro, enfim, sancionou com vetos o orçamento de 2021. A assinatura veio acompanhada de um corte de 11 bilhões e 900 milhões de reais, é tanto zero que a gente até se confunde. Um corte de 11 bilhões e 900 milhões de reais nas emendas parlamentares. Isso vai dar uma chiadeira sem tamanho. E 7 bilhões e 900 milhões de reais em gastos não obrigatórios dos ministérios. Depois eu conto para você o que aconteceu com o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, dos órgãos que cuidam do meio ambiente. Então, o presidente Jair Bolsonaro finalmente sancionou hoje, assinou na última hora, no último dia, aos 45 do segundo tempo, sancionou, né, com vetos, o orçamento de 2021, acompanhado de um corte de 11 bilhões e 900 milhões de reais nas emendas dos parlamentares e 7 bilhões e 900 milhões de reais em gastos não obrigatórios dos ministérios. O presidente ainda bloqueou outros 9 bilhões de reais. Bloqueou outros 9 bilhões de reais nas emendas indicadas pelos congressistas, que poderão ser liberadas até o final do ano, se houver espaço fiscal para isso. Ou seja, ele segurou as emendas dos parlamentares, os 9 bilhões de reais nas emendas indicadas pelos parlamentares, pelos senadores e pelos deputados federais, mas disse que esse dinheiro pode ser liberado até o final do ano, isso se houver espaço fiscal, tá certo? Segurou a emenda dos parlamentares. Tem gente que vai ficar muito doida, né, com esse corte nas emendas parlamentares, porque a emenda parlamentar é onde o deputado, o senador, pode retribuir a população do seu estado aplicando dinheiro federal em verbas indicadas, em projetos indicados pelos senadores, pelos senadores e deputados, que normalmente são colhidos junto à comunidade, junto ao seu eleitorado, na sua base eleitoral.
A manobra de Bolsonaro põe em risco o pagamento integral de aposentadorias e pensões, benefícios trabalhistas e até subsídios da agricultura familiar. A sanção só foi possível, a assinatura só foi possível depois de um acordo entre o governo e o Congresso, que resultou em um veto parcial das emendas parlamentares. Quer dizer, houve um acordo para cortar essas emendas e ficou suspenso, né? Ainda há para analisar, se tiver teto, eles podem ser liberados esse dinheiro para as emendas dos parlamentares. A solução para o impasse também passou pela sanção de uma lei aprovada pelo Congresso que libera a meta fiscal e o teto de gastos e despesas que podem superar, atenção, 100 bilhões de reais. O governo, então, está autorizado a superar, a ultrapassar a meta, né? A lei aprovada pelo Congresso libera a meta fiscal e o teto de gastos que podem superar os 100 bilhões de reais. Então, tem dinheiro, né? Horas antes da sanção do presidente Bolsonaro do orçamento, durante a live semanal, o presidente Bolsonaro já indicava que todos os ministérios sofreriam cortes em suas despesas. Na live semanal que o presidente fez, ele disse que deixou subentendido que haveriam cortes também nos ministérios. Já estava ruim, tende a ficar bem mais complicado, né? O presidente Bolsonaro também nessa live voltou a dizer que são injustas as críticas de outros países à política ambiental brasileira. Eu acho que a política ambiental brasileira é uma boa política. Somos o único país que tem a tecnologia do álcool, né? Não é petróleo, a gente, né, tem umas fontes, tem uma imensidão de fontes renováveis, nós temos hidrelétricas, nós temos a capacidade de energia solar, né, tudo isso. Mas o que deixa a desejar é o combate ao desmatamento ilegal. Nada do que é ilegal é combatido, parece que não é combatido, né? Não é combatido, como não é só o presidente Bolsonaro, outros presidentes também têm essa deficiência de combater o desmatamento ilegal, que é uma coisa que já está ficando cultural no brasileiro. As políticas de meio ambiente no Brasil, olha, eu posso dizer para você que eu penso que são bem avançadas até. A gente tem consciência do que deve fazer, só não faz, né? Horas depois de fazer um discurso em tom conciliador na cúpula de líderes sobre o clima, o presidente Bolsonaro voltou a acusar os países ricos de atacar a gestão ambiental brasileira por interesses econômicos. Desculpe, pessoal. Vou tomar uma aguinha aqui. Essa também é já chega a ser um folclore, né? Não sei, sempre a gente escuta isso, que o pessoal ataca o Brasil porque tem interesses econômicos, né? Então isso aí já está virando lenda, né? E a coisa não anda. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que atacam a gestão ambiental brasileira por interesses econômicos, né? Querem os tesouros da Amazônia e assim por diante. Durante a transmissão semanal da live pelas redes sociais, ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, Bolsonaro voltou a pedir recursos estrangeiros para a preservação ambiental. Líderes de dezenas de países participaram hoje do segundo e último dia da cúpula do clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ontem, o discurso de Bolsonaro, a gente falou na live de ontem, né? Foi feito depois de 1h30 do início da reunião e depois da fala de líderes de outros 17 países. Aí Bolsonaro prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030. E, ao contrário do que mostram as ações do governo, disse que fortaleceu os órgãos ambientais do governo brasileiro. Muita polêmica, gerou muito bate-boca, muito diz-que, porque uns dizem que o Bolsonaro fala o que não faz, né? Muita gente diz que ele fala o que não faz. Vamos conferir para ver se isso é verdade. Em troca de desenvolvimento sustentável da Amazônia, o presidente pediu dinheiro aos governos e empresas dos países mais ricos. Aí, o enviado especial dos americanos, lá dos Estados Unidos, para questões do clima, disse que a questão é saber se o Brasil vai cumprir as promessas feitas pelo presidente Bolsonaro na cúpula do clima. Tem tudo para cumprir.
tem dinheiro e tem boa vontade. Agora, é uma questão cultural, né? Esse negócio do desmatamento da Amazônia. Eu não sei, tenho por mim que isso não vai acabar nunca, infelizmente. A expectativa é de que o governo precise de mais de 100 bilhões de reais para cumprir a promessa do presidente Jair Bolsonaro de dobrar o orçamento de órgãos como o IBAMA e o ICMBio. Com o recurso disponível, o governo espera convocar a Força Nacional para auxiliar no combate ao desmatamento na Amazônia. Mas o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, criticou a proposta. Mourão disse o seguinte, que a Força Nacional é composta por policiais dos estados. Policiais militares dos estados vão lá e formam a Força Nacional. Então, esses policiais são cedidos dos estados para compor a Força Nacional. Ele disse que não é bem assim para convencer os estados a liberar seus policiais, porque vai faltar efetivo nos estados. Ele não deixa de ter razão, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Para o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, o discurso de Jair Bolsonaro não vai convencer a comunidade internacional de que o Brasil mudou a sua política ambiental. É o que eu disse, precisa de ações, né? Vamos deixar o meio ambiente de lado e vamos falar do nosso ambiente político aqui, principalmente jurídico, né, da justiça, né? O STF, aquela novela do STF, o Supremo Tribunal Federal, deve retomar na quarta-feira o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O placar está, né, em 7-2 a favor da manutenção do julgamento da segunda turma, que considerou o juiz Moro suspeito de condenar o petista Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República. Se o entendimento prevalecer, nenhuma prova sobre o triplex, a prova que foi juntada lá em Curitiba, poderá ser aproveitada pela Justiça do Distrito Federal, para onde os processos contra Lula serão encaminhados. Então vai começar tudo de novo do zero, tá certo? E aí corre o risco de quê? Haver a prescrição, a prescreverem esses crimes. E aí fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, como já dizia o outro, né? Apenas o relator Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, votaram para extinguir a decisão que declarou Moro parcial na segunda turma. Faltam os votos dos ministros Marco Aurélio, que pediu vistas, e de Luiz Fux, que é o presidente do STF. Pelo jeito, vão declarar, sim, Moro suspeito, a suspeição de Moro, para julgar, para condenar o ex-presidente Lula nas ações que tramitaram lá na Justiça Federal de Curitiba. Já votaram por manter a suspeição de Moro os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Cássio Nunes Marques. Ao votar contra a parcialidade do juiz de Curitiba, o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma defesa enfática da Operação Lava Jato e do combate à corrupção. Pessoal, vou pedir licença para vocês, que eu tenho hoje quem vai participar com a gente da nossa live também é o senador da República, o senador Jorginho Melo. Então, ele mandou um vídeo aqui para a gente para falar a respeito da CPI, a CPI do Congresso, a CPI que vai investigar os casos de Covid no Congresso Nacional, lá no Senado, né? Então, a gente vai tentar colocar aqui o vídeo do senador Jorginho Melo, depois para a gente poder assistir o... E o assunto mais falado, Depois a gente traz o senador Jorginho Melo, depois a gente traz essa entrevista do senador Jorginho Melo, que é muito interessante, tá, pessoal? Muito interessante, quando a gente falar aí da CPI do Covid. Mudando de assunto, o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, o Fábio Van Garten, culpou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela baixa oferta de vacinas contra o Covid no Brasil. Em entrevista à revista Veja, o publicitário, né, ele é publicitário, isentou o presidente Bolsonaro. Disse que Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não tem responsabilidade. Mas afirmou que a compra de vacinas oferecidas pela Pfizer, ainda no ano passado, não ocorreu, sabe por quê? Por incompetência e ineficiência da pasta da saúde, comandada pelo general Pazuello. Olha só, o ex-secretário, né, de Comunicação da Presidência da República, Flávio Van Garten, culpou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela baixa oferta de vacina, por ele não ter comprado da Pfizer naquela época. Para Van Garten,
presidente não tem culpa porque era abastecido com informações erradas por dolo ou incompetência ou as duas coisas do Ministério e do Ministro da Saúde. É pesada a declaração, hein? A declaração ocorre às vésperas do início dos trabalhos da CPI da Covid, que tem como um dos alvos o ex-ministro da Saúde, Pazuello. A primeira reunião da CPI está marcada para terça-feira, quando serão escolhidos o presidente, o vice e o relator da comissão. É brincadeira, né? Já tá complicada a situação lá do governo federal e os amigos de Bolsonaro são os piores inimigos, às vezes, né? Se comportam como os piores inimigos, porque parecem que estão sempre detonando alguma coisa, uma bomba, sei lá, sempre dá uma zica quando alguém abre a boca dos comandados do nosso presidente Jair Bolsonaro, sempre dá um problema. CPI da Covid, saiba como os estados usarão dinheiro federal da pandemia. Quer saber, né? A CPI da Covid vai saber como os estados usaram o dinheiro federal para comprar os materiais. Há muita gente dizendo, inclusive o senador Jorginho Mello, que é do PL de Santa Catarina, disse aí num vídeo que nós vamos mostrar daqui a pouco, que os governadores têm que ser investigados, sim, porque, na verdade, o governo cumpriu a parte dele, que é enviar o dinheiro para os estados. Bilhões de reais foram enviados para os estados. E aí, cabe aos governos estaduais fazer a gestão desse dinheiro. E segundo os senadores, alguns senadores, inclusive o senador Jorginho Mello, que é do partido que faz a sustentação, o PL faz a sustentação do governo Bolsonaro no Senado, né? E é bem próximo ao presidente Bolsonaro, os governadores usaram aquilo para tudo que é tipo de conta, pagaram contas e tal, e supostamente alguns desviaram a função primordial, que era atender as vítimas da Covid. Então, isso vai dar muito pano para manga ainda, a CPI da Covid lá em Brasília. A gente vai acompanhar tudo e vou trazer para você, vou buscar informações, nós vamos conversar com alguns parlamentares federais, com senadores, com deputados federais também, a respeito, fazer a repercussão toda, né? A CPI da pandemia, você sabe, vai investigar o governo federal e apenas repasses a estados e municípios, mas isso já está dando um bafafá tremendo. Tem outra coisa, é a escolha do presidente, do relator, que querem que seja Renan Calheiros, e parece que isso está sendo meio imposto pelos líderes lá do Senado, e a gente vai ver agora o que o senador Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, tem a nos dizer a respeito dessa coisa da CPI do Covid lá em Brasília, desse disque-disque, dessa falação. Uns dizem que é uma CPI partidária, outros dizem que é a antecipação da campanha eleitoral, mas o que a gente precisa saber é como foi gasto, na verdade, sem política de lado, não sou A, não sou B aqui, sou cidadão brasileiro, eu quero saber onde foi gasto o dinheiro que o governo Jair Bolsonaro mandou para os estados, e não foi pouco dinheiro, foram bilhões de reais. Não podem reclamar governadores e prefeitos da falta do dinheiro, porque realmente foram enviados bilhões de reais aos estados, e agora cabe à CPI, instalada no Senado, investigar o rumo, né, para onde foi esse dinheiro todo e por que está acontecendo tudo isso que está acontecendo na pandemia. Falta de oxigênio, falta de leitos, a vacinação morosa. Então vamos ouvir o senador da República, Jorginho Mello, pelo PL de Santa Catarina. A semana está terminando e o assunto mais falado, todas as entrevistas que dei, todos os jornalistas que me procuraram, foi para falar da CPI da Covid. Um assunto quente, que já está pipocando no Brasil desde a semana passada. Mas eu estou convicto que vou a Brasília no domingo, para estar lá na segunda, para terça-feira a gente tentar, de uma vez por todas, atuar na comissão de forma independente e corajosa, mostrando para o Brasil que não é assim. E o senhor Renan Calheiros não pode ser relator da CPI. Eles já escolheram, pelo que eu tenho visto, já está tudo decidido, quem vai ser o presidente, vai ser o vice, vai ser o relator. Já estão falando em quem será convocado. Enfim, cadê o respeito com os pares? Então, essa CPI é uma CPI que o relatório deve estar pronto. É uma inquisição ao presidente da República. Os tribunais não disseram que quem gerenciava a pandemia eram os governadores e prefeitos, então vamos por lá.
Eu não vou lá para fazer palanque político, eu vou lá para atuar de forma decente, de forma rigorosa, para seguir o caminho do dinheiro. Eu quero saber onde foi os 420 bilhões encaminhados pelo governo federal aos estados e aos municípios. Quero ver o que compraram, porque sem licitação pode comprar o que quiser, e fizeram muito desmandos no Brasil. Por isso que faltou leito, por isso que faltou respirador, por isso que faltou oxigênio, porque compraram outras coisas, pagaram outras coisas. Então, é por isso que a gente tem que ir desapaixonado para cumprir uma missão de ser juiz, mas juiz que procure a verdade verdadeira, não fazer palanque político e não querer fazer média com ninguém. Está aí o senador do PL por Santa Catarina, Jorginho Melo, dizendo dessa coisa, dessa manobra, desse jeito que o Senado está levando essa CPI, reclamando aí, com razão, que a CPI não pode ser uma inquisição ao presidente Bolsonaro, né? Escolheram aí, segundo o senador Jorginho Melo, o relator goela abaixo, querem escolher os membros da CPI goela abaixo, isso não é bom para a democracia. Então, o senador Jorginho Melo, obrigado aí pelo vídeo que mandou para a gente aqui, para esclarecer esses pontos. Vai para Brasília aí, como ele disse, com o intuito de fazer o papel do senador em defesa dos direitos, né, das pessoas que o elegeram. O senador disse aí que o governo federal mandou 425 bilhões de reais aos estados. E ele quer saber, o Senado quer saber, a CPI tem que saber onde foi parar esse dinheiro. Por que faltou leitos? A voz está sumindo já, hein? Por que faltou leito? Por que faltou oxigênio? Por que deu muitas coisas erradas nos estados? Tem que saber mesmo aonde foi esse dinheiro, porque o governo federal não se furtou a enviar a verba necessária e até muito mais do que a necessária. Tinha prefeito e tinha governador que não sabia o que fazer com o dinheiro. Isso não é bobagem, não. Eu estou no meio da política, eu sei. Sabe? A verba chega e as coisas não acontecem, os leitos não são instalados, o oxigênio não é comprado, você viu o caos, né, com essa pandemia. Então, não se pode, na minha opinião, culpar o governo Jair Bolsonaro pela falta de dinheiro na pandemia, pela falta de apoio financeiro aos governos estaduais e municipais para o combate ao coronavírus. De forma nenhuma, não se pode culpar o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, por isso. Há sim que se investigar falhas pontuais na administração do Ministério da Saúde, algumas, como disse o ex-secretário de Comunicação do governo federal, há que se investigar porque se houve mesmo falha do ministro Pazuello na aquisição das vacinas. Então, as formas organizacionais, né, estruturais, as pessoas falham dentro da máquina do governo. Mas dizer que o governo Jair Bolsonaro não enviou, não deu dinheiro para combater a pandemia, é mentira. O governo Bolsonaro, sim, deu muito dinheiro para os estados, para os municípios. O que faltou foi gestão dos governadores e dos municípios. Agora, tem o outro lado. Tem prefeitos e tem governadores que fizeram uma ótima gestão com o dinheiro enviado pelo presidente Jair Bolsonaro. A CPI está aí para investigar. O senador Jorginho Melo disse que não vai lá para passar a mão na cabeça de ninguém, que vai lá para tentar entender o que está sendo proposto e o que vai acontecer. E não vai permitir que essa CPI seja uma inquisição, seja uma perseguição, uma vaidade política, uma briga política, vire politicagem, e aí já viu que descamba tudo, e quem perde com isso somos nós. Estamos aqui na ponta, esperando vacina, precisando de leitos, precisando de oxigênios. Então, a CPI tem que fazer o papel dela, institucional, que é de investigar. Nós tivemos aqui em Santa Catarina, onde eu moro, uma CPI, a CPI dos respiradores, proposta pelo deputado Ivan Nats, do PL, que também foi o relator da CPI, e foi uma CPI de muito sucesso, porque investigou, doa a quem doer. Não teve nenhum tipo de arranjo. Ela investigou, estava ali para investigar, ouviu as testemunhas, ouviu as pessoas que supostamente estavam envolvidas, fez o seu papel sem atacar, sem puxar para um lado ou puxar para o outro. Fez exatamente o que deve fazer, que é investigar o papel de uma CPI para mostrar para a população quais foram as atitudes e se essas atitudes foram certas ou erradas. Punição penal é com a justiça. O que a CPI pode fazer é indicar
indicar algum tipo de punição penal, em esfera penal. O que vale é saber, nessa CPI, que ela possa fazer um trabalho bom para que a gente possa saber, de verdade, onde foi parar o dinheiro que saiu de Brasília para socorrer os estados e para socorrer os municípios na pandemia, e a gente viu esse caos todo. Tá certo? Viramos a página da pandemia e vamos agora às capas dos jornais do Brasil de hoje. Um minutinho para tomar uma aguinha. Desacostumado já, né? O jornal Folha de São Paulo, que eu sempre brinco aqui, que é o jornal preferido da família Bolsonaro, né? O jornal Folha de São Paulo traz a manchete o seguinte: Supremo forma maioria para confirmar suspeição de Moro. Processos de Lula vão para a Justiça do Distrito Federal e petista fica mais distante de eventual nova condenação. Em nova derrota para Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão da segunda turma que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no caso do triplex de Lula no Guarujá. Tá certo, pessoal? Segunda manchete. Bolsonaro contradiz governo e repete metas em cúpula do clima. Pessoal da Folha dizendo que Jair Bolsonaro fez ontem um discurso que contradiz a política ambiental do seu governo. Durante a cúpula do clima, liderada pelo presidente americano Joe Biden, afirmou ter determinado a duplicação dos recursos de fiscalização no setor, como prometeu, e se alcançar a neutralidade climática até 2030. Pessoal pegando no pé do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, mais uma manchete da Folha. O orçamento com vetos é sancionado conforme acordo do Congresso. Outra manchete. Mais de 17 mil têm registro de doses trocadas de vacina. E essa é a capa da Folha de São Paulo, um jornal preferido da família Bolsonaro, né, pessoal? Lógico que é uma brincadeira, né, mas é verdade, né? O jornal Folha de São Paulo tem uma predileção pelo presidente Jair Bolsonaro. O Estadão, Estado de São Paulo. Estados Unidos adotam corte de emissões. Brasil vai rever a meta. Segundo a manchete, a maioria do STF valida a decisão sobre parcialidade de Moro. Essas são as manchetes que dominaram os principais jornais do país, né? Vamos a outro jornal aqui agora. Jornal O Globo, STF forma maioria para confirmar suspeição do Moro. Tem ali Libertadores, Flu sai atrás, mas busca o empate com o River Plate no Maracanã. A foto do Fred. E pressão internacional leva Bolsonaro a aumentar a meta. Essa história de meta, eu lembro da Dilma, né? Nós vamos trabalhar para atingir a meta. Aí, quando nós chegarmos à meta, nós dobramos a meta. É uma coisa assim, não me lembro direito qual era o que ela dizia, mas é mais ou menos isso, né, pessoal? Mais ou menos isso. Continuando nas capas dos jornais, vamos ao jornal O Tempo. Saúde tentou atrapalhar a investigação sobre fura-filas, isso lá em Minas Gerais. O Agora de São Paulo, tricolor em alta. Time pega Santo André hoje com uma vitória. Falando do futebol lá de São Paulo, né? E também a manchete principal, o ministro retorna o caso Lula. A STF tem maioria para declarar Moro parcial. É a manchete que dominou todos os jornais. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não foi diferente. Manchete da Gaúcha ZH, da 0 hora. Bolsonaro promete acelerar combate à emissão de gases ao desmatamento. E aí a vitória do imortal tricolor. Vitória na estreia, sob o olhar do técnico Thiago Nunes. Grêmio venceu o La Equidad, da Colômbia, por 2-1 na primeira partida da Copa Sul-Americana. Os gols foram de Diego Souza ao lado de Paulo Miranda. Essas foram as capas de jornais. Tem o Carlos Melo. Carlos Melo está assistindo. Muito bem, senador Jorginho. Averiguar isso tecnicamente. Carlos Melo, nós vamos convidar o Carlos Melo qualquer dia não, semana, ou amanhã. Amanhã não tem live, mas na segunda-feira convidar o Carlos Melo, que ele tem anos de política aí, para poder participar aqui e dar a sua opinião sobre as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no nosso canal. Obrigado pela participação, Carlos Melo. Esse bom pessoal vai dizer que esse comentário foi pago, mas não é verdade, não. Esse comentário não foi pago. Vamos então ao resumo das principais notícias. Vamos dar um giro aqui pelos sites de notícias do Brasil. As principais notícias aqui, ó. Bolsonaro ignora críticas e insiste em nomear Pazuello para cargo no Planalto. O jornal o Globo dizendo que ele foi nomeado, né? Transferido da estrutura do Exército de Manaus para Brasília. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deverá ser mesmo trocado de cargo aí, né?
Falando do Big Brother, Juliette pode ganhar programa na Globo, diz jornal, diz que a Juliette pode ganhar um programa na TV Globo. Isso vai influenciar muito na nossa vida, né? O Globo, o jornal mais lido pelos brasileiros. Aí está falando aqui também amenidades. O ministro da Saúde vai lançar protocolo para uso de medicamentos contra o Covid, incluindo cloroquina e hidroxicloroquina. Aí o Datena chutando o pau da barraca. Datena ataca a Globo e cita irregularidades no canal. Canalhas, diz Datena. Durante o Brasil Urgente desta sexta-feira, José Luiz Datena atacou a Rede Globo ao vivo. O apresentador estava irritado com o colunista do Jornal Globo, Lauro Jardim, que publicou uma nota mais cedo noticiando a contratação de seu filho, José Datena Júnior, pelo senador Jorge Cajuru. Olha só o rolo. A publicação questionou se é regular a admissão de Júnior, já que seria parente do político. Ao vivo, Datena detonou o jornalista e o Grupo Globo, depois de afirmar que seu filho não está envolvido em irregularidades. Ele chegou a comparar o caso com Fábio Faria, com o caso do Fábio Faria, com um dos ministros das comunicações do governo Jair Bolsonaro, já que ele é genro de Silvio Santos, dono do SBT, e é ministro das comunicações do governo Bolsonaro. Realmente, o Brasil não é um país para amadores. Um país não é um país para amadores. Brasileiro, nós somos um povo que tem que ser realmente estudado, minha gente, tem que ser estudado, né? O genro, abre aspas, Datena, o genro do Silvio Santos é ministro do Bolsonaro. Isso é nepotismo? Acho que é, porque se você botou isso na sua coluna, Manezão, Crápula, vai botar isso na sua coluna e ver quantos caras aí no Globo com parente, esses caras dessa Rede Globo que trabalham para senador, deputado, governo, me ajuda aí, afirmou o apresentador daquele jeitão nele, do Datena, né? O jeitão peculiar do nosso José Luiz Datena. As imagens, eu quero as imagens, né? Ele sempre diz isso. Vamos lá, aí, ó. Governo corta 240 milhões do meio ambiente vetados um dia após a promessa de Bolsonaro em cúpula. Tudo que eu disse eu vou desdizer agora. O Ministério do Meio Ambiente teve 239, quase 240 milhões vetados do orçamento de 2021, de acordo com a nota informativa das consultorias de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O montante cortado equivale a 35% das programações orçamentárias classificadas como discricionárias, as emendas de comissão e de relator. Do valor vetado, 11 milhões que estavam especificamente destinados a ações do controle de fiscalização ambiental. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O cara vai lá, o presidente vai lá, fala que vai ampliar, vai até 2030, vai acabar com a emissão disso, daquilo e outro, e aí chega aqui e corta o orçamento dos órgãos ambientais. Vamos falar sobre a vacinação. O Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra a Covid em mais de 28,7 milhões de pessoas, e é o que aponta o consórcio de veículos de imprensa. O balanço da vacinação da Covid foi feito nesta sexta-feira. Olha aí, pessoal. Notícia boa, né? No Brasil, a vacinação está avançando a passos de formiga e sem vontade, né? Como aquela música do Lulu Santos, mas está andando. Está andando. Está andando, está andando. Então, pessoal, essas são as principais notícias que nós temos para falar para você hoje. Agradecendo a todo mundo que está chegando aí. Deixe seu comentário, coloque seu comentário aí para ver quem está chegando aqui no canal. E coloque o comentário aí o que você quer que a gente aborde, quais os temas que você quer que a gente aborde aqui no canal, tá certo, pessoal? Todos os dias a gente vai bater esse papo sem pretensão nenhuma, não querendo ser nada mais que ninguém, nem menor que ninguém. É um espaço meu e seu para a gente conversar. Se você quiser estar aí do lado, joia. Se você não quiser, dislike. Está aqui embaixo, dá seu like, seu dislike, acessa ali em cima o sininho, né? Governo corta verba para o meio ambiente um dia após a promessa, o capa da Terra, do portal Terra, hein? Covid aumenta risco de morte em 60% 6 meses após a infecção. 14 estados e o Distrito Federal mantêm ocupação acima de 90%. Não acabou a pandemia ainda, hein? Não acabou, o vírus está circulando por aí. Meu querido, tem que ficar de olho bem aberto, porque o pessoal relaxa, né? O pessoal tem relaxado. Na cidade onde eu moro aqui, parece que passou a pandemia. E os idosos, principalmente depois que tomaram a primeira dose da vacina, estão com o pé que é um leque. A cidade está lotada de pessoas idosas, para cima e para baixo.
muitos tomaram primeira dose só da vacina. Então, presta atenção. 14 estados e o Distrito Federal mantêm a ocupação de UTIs acima de 90%. As taxas de ocupação de leitos de UTI para atendimento de pacientes contra a Covid estão acima do 90% em 14 estados e no Distrito Federal, pessoal. Outras 7 unidades da federação possuem atualmente uma taxa acima de 80%, o que é considerado um patamar crítico. Só em 5 estados a ocupação está em nível considerado como intermediário ou abaixo disso, o que indica que a intensidade da pandemia se mantém em muitas regiões do país. Então, abra o olho, tome os cuidados, use álcool gel, a máscara, aquela ladainha toda, não esqueça o casaquinho que vai fazer frio, mas tome muito cuidado, porque isso aí a gente já perdeu, eu já perdi muitos amigos, tenho certeza que você também perdeu muitos amigos, soube de gente conhecida que estava forte num dia, no outro dia o Covid levou, então tome muito cuidado, cuidado ao sair de casa, cuidado com os seus idosos, com as suas crianças em casa, para não trazer essa doença terrível para dentro de casa. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês, um grande beijo no coração, já se vão 35 minutos de live, obrigado a todos que estiveram comigo aqui. Carlos Melo, muito bom, senador Jorginho Melo, averiguar isso tecnicamente. Então vamos repetir aqui, vamos colocar aqui novamente para terminar. Vamos colocar aqui novamente para terminar o vídeo do senador Jorginho Melo, que dá um alerta, faz um alerta e uma denúncia grave. Estão tentando empurrar os membros da CPI goela abaixo e, segundo ele não vai permitir. Então vamos ver o que o senador Jorginho Melo tem a dizer mais uma vez antes da gente encerrar nossa live. A semana está terminando e o assunto mais falado, todas as entrevistas que dei, todos os jornalistas que me procuraram, foi para falar da CPI e da Covid. Um assunto quente, que já está pipocando no Brasil desde a semana passada. Mas eu estou convicto que vou a Brasília no domingo, para estar lá na segunda, para terça-feira a gente tentar, de uma vez por todas, atuar na comissão de forma independente e corajosa, mostrando para o Brasil que não é assim. E o senhor Renan Calheiro não pode ser relator da CPI. Eles já escolheram, pelo que eu tenho visto, já está tudo decidido, quem vai ser o presidente, vai ser o vice, vai ser o relator. Já estão falando em quem será convocado. Enfim, cadê o respeito com os pares? Então, essa CPI é uma CPI que o relatório deve estar pronto. É uma inquisição ao presidente da República. Os tribunais não disseram que quem gerenciava a pandemia eram os governadores e prefeitos, então vamos por lá. Eu não vou lá para fazer palanque político, eu vou lá para atuar de forma decente, de forma rigorosa, para seguir o caminho do dinheiro. Eu quero saber onde foi os 420 bilhões encaminhados pelo governo federal aos estados e aos municípios. Quero ver o que compraram, porque sem licitação pode comprar o que quiser, e fizeram muito desmandos no Brasil. Por isso que faltou leito, por isso que faltou respirador, por isso que faltou oxigênio, porque compraram outras coisas, pagaram outras coisas. Então, é por isso que a gente tem que ir desapaixonado para cumprir uma missão de ser juiz, mas juiz que procure a verdade verdadeira, não fazer palanque político e não querer fazer média com ninguém. Está aí o senador da República por Santa Catarina, pelo PL, Jorginho Melo, dizendo que não vai lá fazer média com ninguém, não vai passar a mão na cabeça de ninguém, falando da CPI do Covid. Pessoal, estamos chegando ao final desta live, sexta-feira, né? Acabou a semana. Amanhã não tem live, domingo não tem live, mas segunda-feira, às 9 horas da noite, a gente vai estar aqui com uma entrevista surpresa para você. Você vai ficar surpreso com quem a gente vai falar ao vivo na segunda-feira, às 9 da noite. Não perca, então. Inscreva-se no canal e se você está assistindo essa live pelo Facebook, vem para o YouTube, está aqui em cima o link do nosso canal do YouTube. Espero você lá para a gente montar essa comunidade, para a gente bater papo, para a gente conversar sobre os assuntos mais importantes do dia. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima live na segunda-feira, 9 horas da noite, conhecida também por 21 horas. Muito obrigado, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho aqui em cima para receber as notificações e se inscreva no canal. Tchau, pessoal!